Olá, minha gente, a paz de Jesus é o seu coração. Vamos juntos fazer o nosso estudo bíblico. Vamos hoje para o capítulo 8, capítulo 8 do segundo livro dos Reis, ainda vivendo essa experiência de Eliseu, né? Profeta Eliseu. Pega a tua Bíblia e vamos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Ilumina-nos, Espírito. Ajuda-nos a compreender todas as coisas. Nós te pedimos. Muito bem. Versículo 1. Eliseu tinha dito à mulher cujo filho fizera voltar à vida: levanta-te, parte com a tua família e vai morar onde puderes. Pois Yahvé fez vir a fome e ela já está vindo sobre a terra por 7 anos. Agora vai ser um epílogo daquela sunamita, né? Que seria natural, uma sequência natural do capítulo 4, versículo 37. A mulher levantou-se e fez o que o homem de Deus tinha mandado. E aí, quando o homem de Deus fala, será que a gente se levanta e cumpre a ordem? Partiu com sua família e morou 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo de 7 anos, ela voltou da terra dos filisteus e foi fazer um apelo ao rei, por sua casa e seu campo. Ora, o rei estava conversando com Giese, servo do homem de Deus, e dizia: conta-me todas as grandes coisas realizadas por Eliseu. Ele estava justamente contando ao rei a ressurreição do menino morto, quando a mulher, cujo filho Eliseu fizera voltar à vida, foi fazer um apelo ao rei por sua casa e seu campo. Giese disse: Senhor meu rei, aí está a mulher e aí está seu filho que Eliseu fez voltar à vida. O rei interrogou a mulher e ela lhe contou o acontecido. Então o rei mandou que um eunuco o acompanhasse e ordenou a este que lhe seja restituído tudo que lhe pertence e todos os rendimentos do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Versículo 7. Eliseu foi a Damasco. O rei de Aram, Ben-Hadad, estava doente. Foi-lhe anunciado: o homem de Deus veio até nós. Então o rei ordenou a Azazel: toma contigo um presente e vá ao encontro do homem de Deus e consulta Yahvé por meio dele, para saber se ficarei curado desta enfermidade. Azazel partiu ao encontro de Eliseu e levou um presente, tudo o que havia de melhor em Damasco, uma carga de 40 camelos. Veio, pois, à presença dele e disse-lhe: teu filho Ben-Hadad, rei de Aram, mandou-me perguntar-te: ficarei curado dessa enfermidade? Eliseu respondeu-lhe: vai dizer-lhe, podes ficar curado. Mas Yahvé mostrou-me que certamente ele morrerá. Veja, aqui o livro, a Bíblia da Jerusalém vai dizer o seguinte, que a tradução se baseia sobre um valor do infinito absoluto anteposto, né? E em outros lugares. Para desculpar Eliseu de mentira, o hebraico substitui lo pela negação. Vai dizer: tu não ficarás curado. Na realidade, Ben-Hadad tem pouca importância. A revelação refere-se primeiramente a Azael, que suplantará Ben-Hadad. Eliseu não incita ao assassínio, prevê como inevitável a realização dos desígnios de Deus. Então aqui uma explicação do que nós vamos ler agora. Então, o rei, chamado Ben-Hadad, rei de Aram, ele será substituído por Azael, né? Que antes era um servo, né? de Ben-Hadad. Então, veja, ele vai lá, pergunta ao rei, ao profeta, se o rei ficará curado. Ele diz: olha, pode ficar curado, mas Yahvé mostrou-me que certamente ele morrerá. Depois a expressão do seu rosto ficou imóvel. Ele o fixou longamente, e o homem de Deus se pôs a chorar. Azael disse: por que choras, meu senhor? Eliseu respondeu: porque sei o mal que farás aos israelitas. Olha só, né? Incendiarás tuas fortalezas, passarás a fio da espada seus jovens, esmagarás suas crianças, rasgarás o ventre das mulheres grávidas. Azael disse: mas que é teu servo? Como este cão poderia realizar essa grande façanha? Eliseu respondeu: Yahvé mostrou-me numa visão que serás rei de Aram.
Azael deixou Eliseu e voltou para junto de seu amo, o qual lhe perguntou: Que te disse Eliseu? Disse-me que poderia sarar, respondeu ele. No dia seguinte, ele pegou uma coberta, mergulhou-a na água e estendeu sobre o seu rosto, de modo que Ben-Hadad morreu e Azael reinou em seu lugar. Veja, o sujeito da frase aqui não está bem expresso, mas deve tratar-se pessoalmente do usurpador Azael. Os anais de Salmanasar 3 o qualificam de filho de ninguém, confirmando que Azael não provém de dinastia real. Então é como se Azael matou o sufocado rei, para reinar em seu lugar. No 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, sendo Josafá o rei de Judá, Jorão, filho de Josafá, tornou-se o rei de Judá. Tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Imitou o comportamento dos reis de Israel, como fizera a casa de Acabe, ou seja, foi um rei mau, pois foi uma filha de Acabe que ele tomou como esposa, e fez o mal aos olhos do Senhor. Todavia, Yahvé não quis destruir Judá por causa do seu servo Davi, segundo a promessa que ele fizera de deixar-lhe uma lâmpada, assim como a seus filhos, para sempre. No seu tempo, Edom libertou-se do domínio de Judá e constituiu um rei para si. Jorão foi a Seira e com ele todos os seus carros. Levantou-se à noite e forçou a linha dos edomitas, que o tinham cercado, a ele e aos comandantes dos carros. O povo fugiu para suas tendas. Assim, Edom se livrou do domínio de Judá até o dia de hoje. Libna também se revoltou naquele tempo. O resto da história de Jorão e tudo o que fez, não está tudo escrito no livro dos anais dos reis de Judá? Jorão adormeceu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. Seu filho Ocosias reinou em seu lugar. Veja, aqui, depois de Acabe, um rei maldoso, o filho dele, Jorão, reinou sobre Israel, mas fez mal aos olhos de Deus, não foi um bom rei, E depois, na época do rei Jorão, o reino de Edom se libertou, E também houve uma revolta em Libna. E essa é a história. Então, alguns momentos aqui, eles vão contextualizando a história. Se a gente for pegar isso historicamente, esses textos, para provar a realidade, a veracidade deles, então é como se a palavra de Deus pudesse estar confirmando, olha, foi nessa época que aconteceu, isso aqui aconteceu de fato. Então, não é uma historinha de carocha, Não é uma historinha para boi dormir. É de fato algo que aconteceu. Olha, porque no ano 848 a 841 aconteceu o reinado de Jorão, Foram 7 anos que ele reinou. E ele conta. Depois de Jorão foi Ocosias. No 12º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Ocosias, filho de Jorão, tornou-se rei de Judá. Tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Atalia, e era filha de Amrim, rei de Israel. Ele imitou a conduta da família de Acabe, veja, só faz coisa errada, e fez o mal aos olhos do Senhor, como a família de Acabe, pois era ligado a esta por afinidade. Foi com Jorão, filho de Acabe, combater Azael, Azael, rei de Arã, em Ramon de Galaade. Mas os arameus feriram Jorão. O rei Jorão voltou a Jezrael para tratar-se dos ferimentos recebidos dos arameus em Ramote, quando combatia com Azael, rei de Arã, e Ocosias, filho de Jorão, rei de Judá. Desceu a Jezrael para visitar Jorão, filho de Acabe, que estava enfermo. Então, essa é a história. Nós vemos aqui a guerra contra os arameus, Eliseu e Azael, que vai substituir o rei de Arã,
temos esta realidade aqui que acontece do capítulo 8º. Fatos históricos, a história que vai acontecendo, o reinado de Jorão em Judá. Então, toda essa experiência acontecendo aqui no livro do 2º Reis. Amanhã, nós partimos para o capítulo 9, a história de Jeú, tá bom? Vamos ver o que vai acontecer aqui nessa história. Deus abençoe você e até amanhã.